trago aqui 2 livros para nós analisarmos. Mulheres que Amam Demais e Princesa Maquiavel para Mulheres. Deixem-me explicar-vos as histórias destes livros e para nós entendermos melhor porque é que eu trouxe estes 2 livros tão diferentes na sua essência e ao mesmo tempo tão semelhantes para a obtenção de alguns resultados. Vamos então começar. Quero-vos aqui explicar que neste livro, a autora, este livro foi, ou seja, Maquiavel, Princesa Maquiavel para Mulheres, foi escrito aqui, eu vou usar as minhas cábulas, foi escrito, a primeira edição foi em 1999. E este livro foi inspirado num livro de um senhor francês no século XVI que escreveu enquanto estava exilado por motivos políticos. Era um livro, e aqui eu passo a citar, Nicolas Maquiavel escreveu o livro No Príncipe de Maquiavel, em 1513, quando estava exilado por questões políticas. Ou seja, em 1559 este livro foi proibido pelo Papa. E porquê? Este livro não, o livro de Maquiavel, o livro em que esta autora se inspirou. E foi proibido pelo Papa pelos seguintes motivos, porque desviava-se do código moral humanista da época, ok? Defendendo uma perspectiva mais real e cruel das relações de poder, ou seja, ele estava a fazer frente ao poder, uma vez que ele estava exilado, não é? Portanto, era seguramente contra ele. Curiosidade, o livro foi editado depois do senhor morrer, ou seja, o livro foi editado em 1553 e passado alguns anos, em 1559, o Papa simplesmente proibiu o livro. Bom. Agora, este livro é diferente. Este, em vez de ser para homens, é para mulheres, mas também assenta na base de como é que a mulher há de fazer frente às estruturas de poder, não é? Que já sabemos, por exemplo, no sistema empresarial, e é muito por aí que ela fala também, não é? Na questão corporativa e nas empresas. Atenção que isto é de 1999, ainda foi comprado em escudos, é muito antigo. Mas a verdade é que realmente a senhora fala muito nesta questão da empresa e como é que a mulher se há de impor. É um livro de muita estratégia. Por oposição, este livro foi-me oferecido por um namorado. Na altura, e ele ofereceu-me, quando ele percebeu que eu na escola e com os meus amigos eu conseguia falar perfeitamente, conseguia me fazer ouvir, conseguia que a minha opinião fosse respeitada e fosse bem dita, mas ele percebeu que na minha família isso não acontecia. Não era porque não me queriam ouvir, mas era porque simplesmente eu não me conseguia expressar. Ou seja, ou não me expressava de todo, ou quando expressava-me com violência, com agressividade. Não conseguia pôr cá para fora aquilo que eu sentia. E ele percebeu essa minha dificuldade e então ofereceu-me este livro para que eu começasse a ter alguma estratégia no meu posicionamento para que eu conseguisse assegurar a minha posição na minha família. Foi uma boa intenção. Muitos anos mais tarde, em 2018, comprei este livro, Mulheres que Amam Demais, e este livro, a primeira edição, foi de 1986. Vamos falar da autora que se chama Robin Norwood, e eu vou abrir aqui o livro para ler. Portanto, a Robin Norwood é uma terapeuta de família, de casal, de família e de crianças, e pratica no privado, pelo menos na altura, em 2008, que foi a última edição deste livro. Ou seja, no fundo ela é especializada em tratar relações com padrões de relacionamento não saudáveis, em relações amorosas, que estão baseadas na adição, na coadição, na compulsiva, de comer compulsivamente e de depressão. E ela, pelos dizem aqui, vive na Califórnia com o seu marido, pelo menos em 2008 ainda era assim. Muito interessante, ok. Porquê é que então eu, no ano de 1999, precisava deste livro para conseguir pôr-me no seio da minha família, conseguir exprimir-me e dizer as coisas para ser ouvida? E porquê é que eu então, em 2018, compro este livro que fala aqui nesta questão das mulheres que amam demais e que é também, portanto, do ponto de vista terapêutico, é indicado para mulheres que têm relacionamentos complicados ou de não reciprocidade ou que estão em casamentos que não são saudáveis, com questões de codependência, etc, etc, etc. São muito, muito interessantes e é muito engraçado, então, escolher aqui este gap, não é? Este intervalo de tempo para nós percebermos, tipo, ok, 1999 para 2018 foi quando comprei, passaram 19 anos,
O que é que aconteceu? Ainda não me conseguia falar, ainda não me conseguia expressar, ainda não me conseguia colocar na minha família. Será que era isso? A verdade é que deu para perceber que estes 2 livros ajudaram de alguma maneira, mas o ponto comum, o ponto emocional em comum entre os 2 é que quando entramos na área de haver um sentimento vinculativo, né? Ou seja, eu estou vinculada à minha família, eu estou vinculada à família que eu criei, e quando há um sentimento de vinculação, fica-me difícil expressar os meus sentimentos, fica-me difícil expressar as minhas necessidades, sinto a necessidade de maior recolhimento e de sentir que posso não ser ouvida, as minhas necessidades não serem levadas a sério ou não serem atendidas como eu gostaria de eu própria as atender. E então é muito interessante, não é? Como nós saltamos de realidades diferentes, mas mantemos o padrão e depois vamos nos apoiar em ferramentas e em bagagem que não temos, mas que o mercado dispõe e que nós vamos buscar. Estes livros, atualmente, este aqui da Princesa Maquiavel, sinceramente, já é antigo, é de muita estratégia, não é? É polémico, se calhar ainda hoje será um pouco polémico, porém, tanto um como o outro foram muito importantes para a estrada que nós ainda estamos a percorrer, que é pelo respeito pela individualidade. E isto aqui é transversal aos homens e às mulheres. Nós já sabemos que ainda estamos numa posição um pouco mais frágil, não é? Porque, obviamente, o homem ainda está mais dominante no mundo empresarial, etc. Até mesmo na nossa estrutura, na nossa família, poderemos, se calhar, dar mais atenção à necessidade do homem, etc. Os nossos papéis parece que ainda não estão bem definidos, mas nem para nós nem para eles. E isso é importante aqui ressalvar. Mas realmente estes livros foram importantes para esta estrada que nós ainda estamos a percorrer, que é pelo respeito da individualidade e da originalidade de cada um, não é? Tipo, da essência, daquilo que nós realmente somos. Porém, uma vez que são altamente estratégicos, uma vez que vão muito para a parte racional e de explicar porque é que tal comportamento acontece, porque é que nossas escolhas são feitas de determinada maneira, porque é que nós temos determinadas dificuldades, fica só na área racional, o que é ótimo e foi fundamental para a estrada que ainda estamos a percorrer. Porém, não foi efetivo no sentido em que, quando nós damos o primeiro grande passo para entender a realidade que estamos a viver, é um grande passo, mas não é a cura. E a prova está que, passados 19 anos, senti na mesma necessidade de ter uma nova ferramenta, porque eu estava de alguma forma a viver exatamente a mesma situação que este livro já me tinha explicado. Claro que, mas a idade é diferente, aqui tinhas 20 e poucos anos, agora já tens 30, já 30 e tais, e não sei o quê. Claro que sim, é completamente diferente, não tem nada a ver. Porém, tal como eu sempre disse, o padrão é a emoção e não é a situação. Então nós mudamos de situação, mas não mudamos a nossa energia, não mudamos o nosso processamento emocional, não aprofundamos o que sentimos, nem na forma que sentimos. Então qual é que é aqui a grande diferença? É que nós temos que perceber que, da mesma forma que nós não fazemos a digestão do nosso almoço pelo fígado, nós também não fazemos o nosso processamento emocional pela cabeça. Esta é a grande chamada de atenção. Não dá para pegar nos nossos sentimentos e colocá-los na nossa cabeça a esperar que fiquem processados. Não, é o contrário. Eu tenho que entender que tenho este órgão, que é o meu coração, que é o órgão altamente sensitivo e altamente emocional, e que é ele que me vai dizer se eu estou bem ou se não estou bem, se eu estou satisfeita, se não estou satisfeita, o que é que me está a incomodar ou não. E eu tenho primeiro que o sentir para entender. Só depois de eu sentir e fazer esse processamento é que eu posso então vir para o andar de cima, já com a casa arrumada, ou já numa perspectiva diferente da arrumação da minha própria casa. E aí então é que eu posso então passar para o passo seguinte, que é a ação, uma ação que já é descondicionada, não é? Ou seja, vou ler. Parece fácil, mas a dificuldade reside no facto de que o amor é liberdade. Ou seja, nós ainda não nos sentimos seguros e protegidos na liberdade. Quando nós estamos num ambiente de prisão, é que nós ainda nos sentimos de alguma forma seguros. A liberdade não nos concede essa benesse, essa bênção. Pensamos nós, não é? Porque a liberdade é como se fosse algo que
que não é natural, que não é normal, não é? Porque estamos habituados a viver em sociedade e temos que cumprir regras e temos que ser assim, e a família é de determinada maneira, e agora eu sinto algo diferente e agora vou fazer diferente de toda a gente, vou pôr as outras pessoas a sofrer, vou não conseguir fazer. Todos nós percebemos estes nossos dilemas, certos? Então, o que está aqui a acontecer? Nós não estamos a conseguir processar aquilo que estamos a sentir. Então fica tudo muito nublado. A nossa emoção fica nublada, a nossa ação fica nublada, a nossa decisão fica nublada por um sentimento que nós estamos a ter e que não conseguimos descrever. Por exemplo, uma relação de não reciprocidade, onde outra pessoa não gosta, eu gosto de uma pessoa, outra pessoa não gosta de mim, o que é que vai aqui acontecer? Vou ficar frustrada, vou ficar triste, vou-me sentir abandonada, vou-me sentir traída, vou-me sentir rejeitada. O que quer que seja que venha ao de cima. Mas como eu não quero sentir isso, então eu passo a racionalizar uma série de situações, tanto do outro lado, não é? Justificar o outro lado como a justificar o meu, e fico naquele loop para tentar entender porque é que estou naquela situação e que o meu entendimento vai me fazer sair daquela situação. E não é verdade. A primeira coisa a fazer é eu conseguir processar, primeiro aceitar a emoção que o acontecimento me está a mostrar. Se eu estou numa relação de não reciprocidade e me sinto rejeitada, então eu tenho que aceitar que me sinto rejeitada. Parar e processar esse sentimento de rejeição, perceber, ok, isto está aqui, não dá para eu mandar fora sem primeiro eu sentir o que está aqui, para depois então já ficar em paz com esse sentimento de rejeição e perceber que não é pelo outro, não é? Não posso mudar o outro, não posso obrigar a outra pessoa a amar-me, mas eu posso mudar a minha atitude em relação ao facto de outra pessoa não me amar. E é aqui que reside toda essa diferença. Por isso é que só a estratégia, se fizermos uma terapia só do ponto de vista racional e estratégico, não vamos ter resultados de cura. Porque vamos saltar de situação em situação e não vamos mudar o ADN do meu padrão. Faz sentido? Então eu vou acabar o vídeo e colocar aqui uma pergunta muito simples, que é: pensa em tudo isto que foi aqui dito e percebe na tua vida onde é que tu estás aprisionada, mesmo que de alguma forma te sintas numa bolha de amor, às vezes uma bolha falsa. Ok? Um beijinho.